Fomos convidados a lembrar um pouquinho e a ver o histórico das primeiras comunidades cristãs. Logo depois das primeiras comunidades sugeridas e surgidas com a força do apóstolo Paulo, as primeiras igrejas começavam a acreditar que todo membro da igreja recebia o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, em grego carisma, né, para ajudar a comunidade a se expandir, a crescer. Por quê? Porque se estava ensinando na época que estava perto do fim do mundo, do fim dos tempos, e era necessária a conversão do máximo de pessoas para serem salvas. Então todo cristão recebia os dons do Espírito Santo e poderiam falar em nome de Deus. Logo em seguida, esse fim dos tempos não aconteceu, e então surgiu a necessidade de estruturar uma igreja mais rígida, uma comunidade mais rígida, não onde todos pudessem decidir, mas que alguns pudessem decidir. E aí a igreja precisou durar por mais tempo, e por isso a igreja começou a formar esse esqueleto estrutural. Isso a gente pode ver em Mateus 16, 18. As igrejas começaram a indicar os líderes, né, que começaram também a dirigir a palavra e a tomar as decisões, não mais o povo. As pessoas tinham igualdade e dons do Espírito Santo para falar, mas sim apenas os líderes, né? E aí começou a surgir com os líderes as regras de como o cristão devia viver, como ele devia se comportar, o que ele devia comer, como ele devia andar, como ele devia se vestir, a questão da liturgia, os ritos, tudo começou a surgir a partir de uma igreja mais estruturada, né? Começou-se a produzir documentos, né, para que a igreja fosse organizada e fosse una, né, um documento para todos os lugares, para que todos falassem a mesma língua. Lá no século II e III, né, começou a surgir as regras eclesiásticas. Nós temos como exemplo a didaquê, que é ensinamento. Se você procurar na internet, você vai ver aí o que significa a didaquê. É um ensinamento fora da Bíblia de como se vive a Bíblia. Só que com isso a igreja cresceu muito e surgiu os opositores à igreja, que eram os judeus e os pagãos. E esses judeus e pagãos, se sentindo ameaçados, porque viam o cristianismo crescendo na sua comunidade, na sua cidade, começaram a perseguir os cristãos dessas igrejas e mandar embora, né? Não queriam os cristãos ali. Então houve uma perseguição local, não foi em toda a igreja, mas em alguns locais houve uma perseguição aos cristãos e eles foram mandados embora. Aos poucos, esta atitude começou-se a se tornar oficial, e aí o Império Romano, com seus soldados, começaram a perseguir os cristãos e a buscar, a fazer com que eles voltassem à fé antiga, a fé nas leis. Com isso também surgiram os intelectuais da fé, do cristianismo, que começaram a discutir e revidar as ameaças que surgiam, e eles se chamavam apologistas. Como eles estavam revidando o que o Império Romano, o que os judeus e pagãos estavam dizendo contra a fé, eles se tornaram uma ameaça para o Império, os intelectuais da fé. Isso nós podemos ver em 1 Pedro 3-15. Com isso começou a surgir os primeiros mártires, os primeiros cristãos morreram no século II. Há relatos sobre esses martírios, esses relatos são escritos, cartas para suscitar nos cristãos coragem, força, para não desistir, para continuar. Alguém morreu pela fé e a fé salvou essa pessoa e deu a vida pela fé. Então os outros cristãos também se sentiam encorajados a continuar a pregar o evangelho mesmo na perseguição. Nós temos aí uma carta de Policarpo, né, que começou falando sobre a coragem dos martírios, né? Então com isso
surgiu uma confusão, uma divisão entre a igreja, porque a igreja cresceu muito, então começou-se os disque-disque. Quem que tinha razão de certas questões teológicas, de certos ensinamentos. Aí uma igreja começou a falar da outra e dizer que ela tinha certeza do que dizia e a outra estava errada. Aí começou essa confusão, essa divisão, e surgiu aí os falsos profetas dentro da própria igreja. Os falsos profetas começaram a surgir. Isso a gente pode ler a carta de Gálatas, que você vai ver o surgimento desses falsos profetas, os falsos líderes. E começaram então a se escrever tratados contra os hereges, contra os ensinos desses falsos profetas. Então a igreja começou a escrever, além da Bíblia, começou a escrever tratados sobre a fé, dizendo como é que a fé, como é que se devia interpretar a palavra de Deus, quem estava com a verdade. E aí surgiu a ortodoxia, né, que se opôs aos falsos profetas. Começou a surgir então a interpretação dos textos bíblicos. Existia lá os textos bíblicos e alguém fazia uma interpretação, escrevia glosas, escrevia comentários sobre os textos bíblicos, o que os apóstolos queriam dizer, o que o evangelho quer dizer. Heraclião, um herege do século II, fez essa interpretação do livro do Evangelho de São João, né? E a gente tem essa pessoa, por incrível que pareça, ele é um herege e que fez aí um comentário bastante interessante sobre o Evangelho de João. Então, a partir disso, não é, iniciou-se aí a ortodoxia, que começou a escrever glosas, interpretações, homilias, e no século II, III e IV. E a igreja então se centrou a sua fé nos livros, né? Os livros eram super importantes para o bem-estar da igreja, para se cumprir as normas e as leis, e o livro então se tornou algo sagrado para os primeiros cristãos.